Bem-vindos a mais um Happy Hour do Gastão, aqui nessa esquina, que é a esquina da Cônego. Esse daqui é um programa feito de corintianos para corintianos, vocês sabem disso, é uma mesa de boteco. Aqui a gente vai falar sobre Corinthians, sobre corintianismo, sobre amor ao Corinthians. E vocês sabem que é uma mesa de boteco, então aqui não reparem não se a gente de repente deslizar aqui nos assuntos, porque aqui a gente não tem nenhum compromisso com o protocolo. Pronto. Hoje o convidado, além de um grande corintiano, é um jornalista, escritor, é uma figura do corintianismo de primeira linha que eu tenho o prazer de estar recebendo aqui e nesses comes e bebes aqui hoje da mesa do boteco, Thiago Barbieri, meu irmão. Valeu, meu irmão. Cara, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Já desde quando você falou do projeto, quando ele ainda estava ali, né, na gestação, eu falei, putz, esse é um projeto que me toca o coração, porque eu já tive essa ideia anteriormente também, e eu acho que é isso, né? A ideia da gente aproximar. E, ó, pessoal, a gente não tá no protocolo. Se o Gastão demora mais 5 minutos para começar a gravação, ele vai ter que fazer outra fornada aqui, porque eu já... Aqui, ó. Você curtiu aqui? Eu já tô beliscando aqui o negócio, e tá bom, viu? Ó, e vou falar uma coisa tudo pro Thiago hoje, porque, aliás, afinal de contas, é um convidado que merece, né, essa recepção aqui. Pô, vamos começar brindando aí, Thiago. Claro. Começar. Saúde vai Corinthians. Cara, você falou tudo, né? A gente combinou, a gente tá falando da gente marcar esse dia aqui pra gravar. Nós estamos gravando durante a semana, né? Hoje é quarta-feira, a gente vai postar esse vídeo, vou postar esse vídeo na sexta-feira. Mas, cara, esse clima de boteco, pra gente que gosta de histórias do Corinthians, é o melhor ambiente, né, cara? Sem dúvida. Porque a gente tá aqui relaxado, a gente emenda um assunto no outro. Às vezes eu até tento criar um roteirinho aqui, ó, pra gente seguir uma linha, mas a gente sabe que isso daqui vai render hoje, né? E o importante é o conteúdo, o importante é o assunto, né? Isso daqui é acessório, é só para ilustrar a mesa. O importante é o convidado, é o conteúdo. E eu sei que você tem muito, Thiago. Opa! Você tem muito corintianismo e a gente se fala sempre, né? A gente está sempre aí em contato, a gente já contou tantas histórias em outras lives, em outros canais. E hoje a gente vai tentar reunir um pouco delas aqui, né? Mas eu quero começar, para não dizerem aí que eu falo muito, eu realmente falo muito, né? Que você se apresentasse para o nosso público, né? Aqui do canal que ainda não te conhece. Thiago Barbieri, o jornalista, o autor, o escritor. Vou mostrar, tem um livro dele aqui atrás, ó, que ele ganhei de presente dele aqui, daqui a pouco eu mostro. Mas eu quero que você fale da sua profissão, né? Bom, do Thiago profissional. Eu sou Thiago Barbieri, tenho 45 anos, né? Sou jornalista formado desde 2004, fiz faculdade na Universidade Mackenzie. O jornalismo para mim está muito ligado ao Corinthians, por incrível que pareça, porque desde moleque, né, eu cresci ouvindo rádio, era fanático por rádio, nasci em 1981, então o pessoal mais novo aí não vai entender muito bem isso, mas né, a gente não tinha essa quantidade de conteúdos, de canais como a gente tem hoje em dia, né? Então eu chegava na escola, na biblioteca, na porta da biblioteca, todos os dias a bibliotecária, para ter um chamariz ali para a galera entrar na biblioteca, ela colocava as capas dos cadernos de esporte na porta da biblioteca. Então tinha lá o Jornal da Tarde, a Folha de São Paulo, o Estadão. Então todo dia eu ia ler aqueles jornais e acabava entrando para ler o resto do caderno de esporte, né? Então eu era doido, eu ouvia o programa de esporte na Rádio Jovem Pan, depois eu ia para a Rádio Bandeirantes, eu fazia uma maratona, assim, e eu falei, puta, é com isso que eu quero trabalhar. Né, meu sonho sempre foi trabalhar com jornalismo esportivo. E a nossa geração pegou jornalistas maravilhosos. Incríveis. Né, da Crônica Esportiva em São Paulo. Incríveis. Cara, pra mim, assim, hoje, né, não tem nada igual. Não tem. Um cara que pra mim sempre foi referência, não é corintiano, mas sempre demonstrou muito respeito ao Corinthians, é o Mauro Betting. Sim. Né, tem uma história com ele no meu início de carreira incrível, assim. Eu já estava formado, quer dizer, ainda não estava formado, eu era estagiário na Rádio Eldorado, foi onde eu comecei. Né? Eu comecei a minha jornada ali profissionalmente em rádio, trabalhei durante 10 anos em rádio, sempre foi a minha paixão. E a Rádio Eldorado foi a minha escola, que, né, infelizmente agora recentemente fechou, né? Então... Foi agora esse ano, né? Esse ano, recente. Tem, no dia do meu aniversário, dia 14 de maio, foi o dia da última transmissão. Triste demais isso. Triste demais. Mas enfim, eu estagiário na Rádio Eldorado, não sei o que, resolvi entrar, a Rádio Eldorado na época não tinha a transmissão esportiva, né?
E eu tinha a minha carteirinha da CESP, porque na faculdade um professor nosso de jornalismo esportivo, Alberto Chamas, grande abraço, corintianíssimo Chamas, que deve estar em Santos agora, se deliciando com as praias santistas. Tá aposentado? Tá aposentado, vivendo bem. Então, ele, quando ele deu aula uma matéria pra gente de jornalismo esportivo, ele fez todo mundo tirar o credenciamento. Ele fez o credenciamento para cada aluno lá. Ele era afiliado da CESP, ele fez o credenciamento para todo mundo e falou assim, ó, é para vocês usarem isso aqui. E aí, pô, eu fui... A CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Exatamente. Então eu fui lá com a minha carteirinha da CESP e falei, vou cobrir um jogo do Corinthians. Cara, que maravilhoso. Você tinha quantos anos? Pô, foi 2004, eu tinha 25 anos. 25 anos. Cheguei, qual jogo que eu fui fazer? Corinthians e São Paulo, final da Copa São Paulo de 2004. Final da Copa São Paulo de 2000. A gente. Não, ganhamos. Ganhamos, por 2-0. 2-0 ou 2-1 no Pacaembu, isso. E aí o que aconteceu? Eu fiquei ali na parte da tribuna, no Pacaembu, né, nas numeradas, onde tinham torcedores do São Paulo. Mas eu tava a trabalho, eu não tava uniformizado nem nada. E aí, a hora que o Corinthians faz o segundo gol e praticamente garante o título ali, eu entrei ao vivo na rádio. Na época, né, os celulares... Feliz pra caramba. Feliz pra caramba, mas os celulares não tinham essa tecnologia que é hoje. Era aquela dificuldade. Você ligava na rádio pra central técnica te conectar ao vivo, pra você poder esperar 5 minutos, receber o sinal. Era um StarTAC da Motorola? Era aquele tijolão. Enfim, e aí eu entrei ao vivo, profissional, mantive a postura ali, afinal tava trabalhando. E simplesmente dei a manchete. Corinthians acaba de marcar o segundo gol no Pacaembu e está próximo de conquistar mais um título da Copa São Paulo. Essa foi a manchete. Tinha um São Paulino atrás de mim ali, começou a me encarar, falou, tem gambá aqui, e não sei o que, começou a apontar pros caras, começou a criar a muvuca. Caramba! E eu, moleque, não sabia o que fazer ali, né? Comecei a me esquiar, né? Não sabia o que fazer. E o segurança do Pacaembu me viu ali naquela situação, me puxou e falou assim, não, vem um pouco mais pra cá e tal, não sei o quê. Nesse movimento, o Mauro Betting estava na cabine da Rádio Bandeirantes, viu aquela movimentação e falou... Mas você tava de crachá e tudo? Tava, a paisana, crachá de imprensa e tal. O Mauro Betting falou assim, pô, chama o moleque pra cá. E aí eu terminei o jogo ao lado de Mauro Betting, fazendo a transmissão na Rádio Bandeirantes. Lógico que eu não entrei ao vivo ali, mas pra mim já era um sonho realizado. Eu falei, porra, a minha estreia já foi do lado do Mauro Betting, né? Então eu tenho uma gratidão enorme a ele, é uma referência, né? E é um cara, coração grande, e ele sempre que pode, ele fala do Corinthians com muito respeito. Eu vou te falar que ele faz algumas crônicas a respeito do Corinthians óbvio que ele é palmeirense, né? Mas ele faz umas crônicas com respeito enorme ao Corinthians e com conhecimento histórico, com conhecimento, né, da causa corintiana e de um corintianismo que muito corintiano às vezes não tem. É impressionante o Mauro Betting. Eu com certeza não conseguiria escrever um texto igual dele, né? Então, grande abraço, Mauro. Se você estiver assistindo aqui, grande abraço mais uma vez. Então é isso, a gente foi forjado nessa geração com grandes profissionais, né, da comunicação, do jornalismo. E eu fiz a minha trajetória no rádio, acabei não seguindo para o jornalismo esportivo especificamente, participei de algumas coberturas, depois eu passei pela Rádio Bandeirantes, pela Rádio Band News FM, aliás, fiz parte da primeira equipe da Band News FM, Rádio USP, enfim, fui traçando o meu caminho aí profissional, mas fui indo mais para o jornalismo geral, e aí fazia algumas coisas no jornalismo esportivo, porque eu sempre quis e tal, mas não conseguia ali furar a bolha e ficar de vez, né? Em 2009... eu criei um blog com um amigo meu que chamava Foot and Roll, né? Chama? Sim. Foot and Roll. Ainda existe. Nasceu como um blog, mas a gente foi dando um gás ali, a gente fazia várias entrevistas, e a proposta era ter uma diversidade de times, né? Então esse meu amigo Tomás, ele é São Paulino, eu corintiano, e aí a gente pegava, né, colaboradores de outros times. Então sempre tinha um santista ali, tinha um palmeirense, mas os fixos, né, eu e Tomás. E aí mais recentemente, com chegada de YouTube e tal, a gente até abriu o canal, mas a gente acabou não apostando muito. Mas enfim, desde 2008 eu consigo escrever sobre Corinthians e falar sobre Corinthians por meio do Foot and Roll. E em 2009 fui convidado para escrever o livro. Mas hoje, a mídia segmentada, praticamente ela tem uma audiência entre torcedores muito maior. Cara, eu tenho a impressão, tá, obviamente que eu não sei desses dados corretos, mas eu tenho a impressão de que a mídia segmentada ela tomou conta do âmbito
esportivo, né, de futebol principalmente. E óbvio, nós estamos aqui num canal que fala de Corinthians, né? É um canal voltado mais para histórias, para a história corintiana. Mas eu sou uma pessoa que também sempre acompanhou a mídia tradicional, né, os jornais antigamente, a TV, as mesas redondas, né? E adorava lá a minha casa, a Gazeta maravilhosa, a mesa redonda lá, acompanhava Chico Lang, para mim é um ídolo, né? Roberto Valone. E era sempre aquela mesa redonda de discussão, né, de vários. A Valone, que, né, nunca admitiu ser palmeirense no fim das contas. Exclamação! Agora, eu sempre acompanhei Milton Neves, né? Agora, ao longo dos últimos anos, eu me vejo caindo me voltando para querer saber, para me importar mais os assuntos do Corinthians especificamente, do que do esporte e do futebol em geral. Sem dúvida. Você acha que isso é por que isso aconteceu? Você acha que essa é uma tendência? Isso vai aumentar ou vai diminuir assim, entre os torcedores? Bom, Gastão, eu acho que assim, é um formato que agrada a todos os torcedores, né? Principalmente nós corintianos, que a gente sabe como a gente sente o Corinthians, né? A gente vive o Corinthians diariamente, né? Não é só torcer nos 90 minutos ali, né? É muito mais do que isso. A gente se envolve. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, meus amigos são paulinos, se perguntar para eles qual é o nome do presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, eles não sabem. Perguntar pro meu amigo santista qual é o nome do chefe do almoxarifado. Esse é maluco, que nós corintianos não sabemos. A gente sabe tudo, cara. Sabe, a gente é doente. Então, assim, e a internet trouxe essa facilidade, né, de todo mundo conseguir ter a possibilidade de ser um veículo de comunicação, independente do seu tamanho, da sua audiência, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta e eu gosto, assim. Eu acho que as mídias segmentadas fazem um serviço muito bom pro Corinthians e pros outros times também. Eu não acompanho, lógico, os canais dos outros times, mas eu sei que tem e que tem muita audiência, né? Agora, ao mesmo tempo que a gente gosta de ouvir do Corinthians, a gente gosta de ouvir as verdades, né? Me incomoda quando eu vejo um canal segmentado... sensacionalista, ou que só pensa no clique, ou que, sabe, toda hora quer anunciar um jogador para ter mais audiência, e aí você foge um pouco... O sensacionalismo e o clickbait, no fim, eles sempre de uma forma ou de outra sempre existiu, né? Sim. Mas você acha que... Porque a mídia segmentada tem muitos críticos, principalmente por parte aí, né, de alguns jornalistas mais antigos, acham que é um movimento que não é legítimo, não é essa a palavra. É legítimo, mas alguns não concordam com esse caminho, porque acham que as pessoas vão se dividir e que a informação vai ficar dentro de bolhas, isso não é saudável, isso não é legal. Você concorda? Até onde você acha que isso realmente... Porque, na verdade, até para completar e para você poder falar, é um caminho que o público escolheu, né? Porque o YouTube existe, tá aí, mas não é o YouTube que direciona. É o público que vai atrás. E ele se encaixa ali, ele que procura o conteúdo, né? Então... Cara, assim, eu acho que o jornalismo tradicional, ele é importantíssimo também, né? Como informação, como prestação de serviço, né? É a minha escola, mas eu acho que esse tipo de canal, né? É muito importante, porque sabe falar a linguagem do torcedor, você consegue... E eu entendo até os jornalistas que criticam, porque a gente foi, né, criado, né, até a minha geração, a gente foi criado naquela coisa, o jornalista não pode falar o time que torce, né? Era um mantra, você ouvia isso, você tem que ser imparcial, você consegue fazer uma análise imparcial, eu consigo criticar o Corinthians sem deixar de ser corintiano, sem deixar de assumir o meu corintianismo, né? Eu consigo ver que um adversário fez um jogo bom, ou que um adversário tem uma administração melhor que a do Corinthians, e não deixo de ser corintiano. Mas é uma questão geracional, né? As pessoas foram forjadas nesse modelo que você não pode falar. Então era um pecado o jornalista assumir. E o Chico Lang, que você citou, ele foi já um cara muito avançado no tempo dele, porque ele foi o primeiro. Você não foi o primeiro. Que realmente assumiu e falou assim, pô, eu sou corintiano, o Corinthians vai ganhar de 8-0 e não tô nem aí. E tudo bem, que às vezes os chutes dele eram... Sim, mas era um personagem. Era um personagem, né? Mas era um cara que sabia muito do Corinthians, né? E ele tinha essa proximidade. Eu fui muitas vezes na Gazeta, né? Na época do Mesa Redonda ainda tinha plateia. Eu fui assistir várias... Eu saía meia-noite do Mesa Redonda
pra ir pra casa, e minha mãe preocupada comigo, e eu lá vendo Romeu Tuma Júnior, diretor de No estúdio 1 ali. vice-presidente de futebol, falando groselha já naquela época, nos anos 90, né? Então, é normal essas críticas, porque também, se você pensar em termos de audiência, eu acho que as rádios hoje, com transmissões no YouTube, estão recuperando a audiência que perderam. Mas no primeiro impacto, todo mundo perdeu muita audiência para os segmentados. Então é claro que você vai criticar uma coisa que está tirando o seu espaço ali, né? Você sabe que eu tinha muita raiva do Milton Neves quando ele falava daquelas coisas de apito amigo, né? Eu assistia qualquer um falar mal do Corinthians nas mesas redondas, aquilo me irritava, principalmente quando o Corinthians perdia, né? Mas eu sempre tive uma característica que era o seguinte: eu só via a mesa redonda domingo à noite, se fosse o dia que fosse, quando o Corinthians ganhava. Quando o Corinthians perdia, eu não assistia. Eu acho que eu sempre tive um pouco desse perfil. Eu sempre tive esse perfil de querer só o lado bom, né? Eu acho que é mais ou menos o que acontece hoje. Eu não tenho mais paciência, por exemplo. Estádio 97, maravilhoso. Os profissionais que estão lá no Estádio 97, que eu acompanho desde o começo dos anos 2000. São ótimos. São ótimos. O Mano tava com a gente numa live essa semana aí, né? Sim. Inclusive, contando um bastidor aqui, né, galera? Tava o Mano falando, o Mano e o Marcão. Aí eu mandei uma mensagem pro Márcio, poucas ideias, falei, Marcião, pô, Mano e Marcão falando aqui, ninguém mais fala. Eu tava lá e o próximo é o Gastão, falei, acabou a live, né? Rapaz, se for deixar todo mundo falar ali, aquela live não ia acabar. Ainda bem que o Buono é um ótimo gestor ali. Agora, o estádio 97 era maravilhoso, cara. É maravilhoso. Só que é o tipo de programa que eu não consigo assistir mais. Sim. Ouvir, né, no caso. Porque é justamente aquilo, cara. Essa brincadeira de tirar sarro. Eu não sei se o cara me tirar sarro, vai me irritar e vai acabar com o meu humor. É que a gente tá machucado, né? Então, eu acho que pode ser isso também, o momento, né? O momento não tá ajudando, né? Mas assim, eu acho que a brincadeira é super válida, é muito legal. Mas hoje em dia também eu não consigo acompanhar muito programas assim. Até minha filha, que tem, né, vai fazer 7 anos. Um beijo, minha filha Gigi. Carol. Ela, né, ainda não entende muito e tal, mas ela é corintiana, né? Ela, desde que ela tá na barriga da Carol, minha mulher, ela escuta eu cantando assim, ó. Todo poderoso Timão. E eu fazia ela dormir assim, né? Então, pô, não tem como falar que não é corintiana. E aí, às vezes, eu tô zapeando no rádio, no carro. E aí, pô, esses dias eu parei na Energia 97 e o cara tava lá falando do São Paulo. E ela assim, papai, tira disso aí, por que estão falando do São Paulo? Também. Porque ela ela já é outra geração e ela já acostumou sempre me ouvir, me ver ouvindo conteúdo de Corinthians. Então quando ela ouve alguma coisa do outro time, ela já, papai, tira daí e tal. Né? Então eu acho que, mas eu acho que isso também é importante, né? É importante a gente também ter essa... desde que seja saudável, né, de que você mantenha o respeito, pô, também acho que é legal. Interesse também, né? Eu para ser sincero, nunca tive muito interesse em acompanhar o que está acontecendo nos outros times, tal, em outros, né? Eu falei isso várias vezes já. Eu, por exemplo, se você me perguntar quais são os times da Série A da Premier League, cara, eu vou falar, puta, primeiro vai vir um na minha cabeça, mas eu não vou lembrar do resto. Pois é. Eu não sei quem joga na Premier League, quem joga no Campeonato Europeu. Eu não sei. Eu também sou zero, assim. Péssimo. Assim, seleção brasileira, pra mim, eu tenho uma lembrança muito boa da Copa de 94, assim, da final, né? Acompanhei a Copa inteira e tal, mas assim, eu tenho uma lembrança viva muito da final. De 2002, que eu já estava na faculdade, e aí aquela coisa, né, bebendo com a galera e tal, mas a seleção brasileira nunca me atraiu. Eu fui um dos caras, eu ia pintar rua, botar bandeirinha na rua, pô, achava legal pra caramba, porque eu era moleque, mas eu não entendia o funcionamento dos bastidores de uma CBF. Sim. Quando eu comecei a entender, aquilo começou a me despertar uma certa aversão. Sim. Aquilo pra mim era o time da CBF, como é até hoje. Não é o time, não é uma seleção. Não é o melhor time do Brasil, né? Não é. Eu também acho. Aí tudo que envolve, a gente sabe o que acontece. Empresários, né? Interesses patrocinadores, né? Eu falo muito começou ali com o João Avelange, né? Aqueles patrocínios. Sim. Na FIFA, né? Nem era na CBF. Ricardo Teixeira, tudo aquilo ali deixou uma marca que eu não consigo digerir. E falar, pô, vou torcer, não consigo. Eu também, eu prefiro me manter à parte disso. Eu sempre gostei muito da seleção argentina, né, porque eu via muito Corinthians na seleção argentina. A pegada, a raça. Né, era a raça que era mais importante que a técnica, mas às vezes tinha uns caras com uma técnica absurda, tipo Maradona, tipo Messi, né,
mais a garra, né? Aquela vontade, assim como os uruguaios também, né? Então, e a seleção brasileira, aquela coisa meio assim, né? Tipo, somos a melhor seleção do mundo, vamos ganhar a qualquer momento, e não ganha, né? Já faz um tempo que não ganha. Então, é um pouco essa soberba também, né? Então, não me atrai muito a seleção brasileira. E não aprendem com os erros, né? De maneira alguma. Porque, de novo, nós estamos vendo a mesma situação, né? Enfim. Deixa eles lá. Mas uma coisa, né, que você falou, né? Eu também não acompanho futebol europeu e tal. Quando tá na final da Champions, você fala, pô, vou ver um baita jogo, né? Seja lá quem for, você vai ver um baita jogo. Você para ali pra assistir um pouco. Mas eu fico impressionado com essa geração atual. A galera é tão antenada, né? Assim, tipo, quando surgem os boatos de jogadores que vão ser contratados pelo Corinthians, não, porque esse aqui, meu, é um ponta que faz a ala e dá o 3/4 do terço do campo na quinta geração da Premier League. Você fala assim, cara, onde você viu? Termos que você onde que você viu esse cara jogando? Eu não vi 5 minutos desse cara na vida, né? Então, isso. Mas é questão geracional, né? Eu não tenho esse apetite para conhecer o futebol europeu como essa galera de hoje. Talvez o videogame tenha ajudado, né? Sim. Eu acho que o videogame ajuda muito essa pessoa dessa geração. Sim. Não só na questão tática, mas também na questão de saber os jogadores, né? Com certeza. Inclusive, assim. Eu, como não jogo de videogame, então. Eu joguei muito tempo, mas eu sou da época ali do Master System. Eu parei no Atari, cara, eu parei no Enduro. A galera nem vai saber do que a gente tá falando aqui. Mas tinha um jogo lá, eu não lembro o nome do jogo, e tinha um jogo. Era só de seleções. E aí eu lembro que a grande revolução tecnológica que surgiu na época ali, anos 90, que você conseguia editar a cor do uniforme da seleção. Então eu pegava o Brasil, mas eu nunca joguei de verde e amarelo. Eu sempre pintava de branco. Imagina. De branco? Eu colocava as cores do Corinthians. Camisa branca, short preto. Aliás, maravilhoso. Vini, presta atenção. Camisa branca, short preto, meia branca. Ou camisa preta, listrada branca, short preto e meia branca ou preta. É isso aí. E aí, cara, pra mim era o máximo poder editar a seleção brasileira com o uniforme do Corinthians. Eu tava cagando se era a seleção brasileira. Eu jogava com a Alemanha, eu jogava com a Itália, eu botava as cores do Corinthians. Pô, essa era a grande revolução tecnológica. Pois é. Bom, mas o assunto não é seleção brasileira. Já fugimos da pauta aqui. Não tem pauta. A gente tá... Minha fichinha aqui só pra gente, né, conseguir caminhar pra algum lado aqui, não fugir tanto do trilho. Mas olha só. Você falou da sua vida profissional, né, da sua carreira e tal, do seu início, mas eu quero saber de onde veio o corintianismo na sua vida. Vem de 1929. Eu sei dessa história, mas é legal. Cara, essa história é muito bacana. Meu tataravô se chama Felipe Colonna. E ele foi presidente do Corinthians. Maravilhoso. Em 1929 e 1930. O sucessor dele foi Alfredo Schuring, que dá nome à Fazendinha. Então, eu cresci ouvindo histórias da minha bisavó, filha, né, do Felipe Colonna, minha bisavó Cidinha, que está no céu, mas ela vivia contando as histórias do Corinthians para mim. E que o meu tataravô hospedava jogador na casa, né, porque era futebol amador na época, né, então o jogador ficava hospedado na casa dele, e tinha torcida e não sei o que. Então eu fui crescendo ouvindo aquelas histórias da minha bisavó, e eu fui me apaixonando pelo Corinthians sem nem saber o que era futebol. Depois eu fui entender do jogo e torcendo. Ele é o seu tataravô. Meu tataravô. A aquisição do terreno da fazendinha foi nessa época. 1926. Vai fazer 100 anos agora. Exatamente, 26. Não, ele entrou depois. Então, já existia. Já estava na fazendinha ali, tá. Isso. Mas ele fez parte ali daquele grupo que foi pagando, né? O Corinthians sofreu ali para pagar. Como sempre, né? Essa história a gente já conhece. Mas enfim, eu não sei, né? É uma coisa que eu sempre tentei descobrir na minha família, mas eu não tive resposta. E a minha bisavó, infelizmente, faleceu em 2005, eu estava na Rádio Band News FM quando ela faleceu. E aí a última vez que eu a vi, ela estava no hospital, enfim, eu fui visitá-la, saí da rádio, ela estava ali no São Luís, ali no Morumbi, então saí da rádio, fui visitá-la e só falei com ela de duas coisas. A primeira, Corinthians, ela queria saber se o Corinthians tinha ganhado. Caramba, e a segunda, mostrar uma tatuagem, porque minha avó era super progressista, super além da geração dela, além do tempo. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem, que foi uma tatuagem minúscula, quando eu fiz 18 anos, eu ouvi um sermão da família inteira, porque agora eu ia virar grupo de risco. Naquela época eu falava isso, né? Eu ia ser preso. E a minha bisavó foi a única que me defendeu. Então, quando eu fui visitá-la no hospital, eu tinha acabado de fazer uma outra tatuagem, e ela estava na UTI,
Foda-se, né? Falei, vó, ela perguntou como foi o jogo do Corinthians e tal. Falei, pô, o Coringão ganhou. O Coringão nem tinha jogado, mas na cabecinha dela, coitada, né? Eu queria dar uma alegria pra ela. O Coringão ganhou e tal, não sei o que. E olha aqui, levantei a camisa assim, mostrei a tatuagem. No meio da UTI, quebrei todos os protocolos de higiene e tal, não sei o que. Mas, enfim, eu tenho uma memória muito boa e, assim, um carinho pela minha bisavó muito grande. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Maria Aparecida Colonna Cretella, filha do Felipe Colonna. Então, e uma coisa que eu nunca descobri foi por que a família criou ódio do Corinthians. Porque depois da minha bisavó, os 3 filhos dela, nenhum é corintiano. Os filhos dos filhos não são corintianos. E aí só, né, os meus tios, que são filhos da minha avó, eles são corintianos, mas não eram tão fanáticos, mas eu fui o que acendeu de novo esse coisa. Que loucura, cara. Então, assim, eu já ouvi histórias que essa coisa de ter dado dinheiro pro clube, de ter dado dinheiro pra jogador... Criou rusgas ali. Mas eu nunca soube explicar exatamente isso. Mas, enfim, tá no meu sangue, né, e eu passei pra frente pra minha filha. Bom. Né? Minha irmã... Salvou a família. Cara, a primeira vez que eu levei minha irmã no estádio, minha irmã é 2 anos mais nova que eu. A gente foi no Pacaembu, era Corinthians e Juventus, se eu não me engano. Não, Corinthians e Juventus foi o meu primeiro jogo. O dela foi Bragantino, que foi um dos jogos que eu mais fui na época dos anos 90. Corinthians e Bragantino eu fui em vários jogos. E aí a minha irmã sentada comigo no Pacaembu, ela queria pipoca, queria cachorro-quente, queria não sei o quê, queria sorvete. Aí uma hora, no meio do jogo assim, ela... Ti, por que tem um orelhão atrás do gol? Eu falei, porra, mas eu não sei, torce pro Corinthians, né? Então minha irmã tava ali viajando, né? Eu queria entender tudo que tava acontecendo. Aquele famoso orelhão atrás do gol. Até hoje eu não sei porque que tinha aquele orelhão ali, cara. Pois é, acho verdade. Era pro repórter ligar pra rádio, né? Só pode ser. Só pode ser, mas não faz o menor sentido. Enfim, então, aí depois eu falei, Ju, né, Juliana, minha irmã, eu falei, Ju, assiste o jogo, meu. Não se preocupa com isso, né? E ela não focava no jogo, ela focava em todo o entorno, assim. Então, foi muito legal, mas também minha irmã, hoje ela mora em Londres, ela já foi lá no Corinthians Casual, não sei o que, ela vira e mexe, ela tá lá com o pessoal da Fiel London e tal, então... Ela tava na final do Mundial agora, lá na... Cara, ela não conseguiu ingresso. Eu falei pra ela, a gente tava acompanhando o jogo online e eu falando com ela pelo WhatsApp, eu falei, Ju, se prepara que nós vamos pra final. Ela falou, será? Eu falei, meu, já dá um jeito de comprar esse ingresso, porque vai pra final. E aí, puta, foi pra final naquele jogo suado, mas ela não conseguiu ingresso, mas ela tava lá na festa. Ela foi lá, a torcida foi recepcionar, né? As bravas foram lá no Corinthians Casual. Ela tava lá no meio da galera e tal. Eu falei, puta, que você perdeu a chance de ver o Corinthians no Mundial, mano. Cara, e daí esse corintianismo te levou a ser um autor, um escritor de obras, né? Tem essa obra aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu já mostrei várias vezes, em vários vídeos meus, mas agora com o Thiago presente aqui. E agora daqui a pouco vem mais uma aí, né? Vem mais um Cara, filho, né? A sua avó já não era mais viva quando você lançou o livro? Não, já não era. Esse livro é de 2009, né? Qual a história desse livro? Foi feito um documentário, né? Que chama 23 anos em 7 segundos. Então, qual que é o porquê desse título, né? 23 anos... aquele período que a gente ficou lá sem ganhar nada. 7 segundos foi o tempo que durou o lance que saiu o gol do Basílio. O gol do Basílio. Desde a cobrança da falta do Zé Maria, o Basílio desvia de cabeça, o Vaguinho chuta na trave, o Palinho chuta na trave, volta... Não, era o Vaguinho mesmo, desculpa. Chuta na trave, volta pro Vladimir, ele cabeceia, a bola, o zagueiro tira, volta pro Basílio, ele chuta pro gol. 7 segundos para sair a nossa libertação. Então eles fizeram um documentário que foi pro cinema, é incrível. E quando fizeram o lançamento do filme, né, lógico, antes me contrataram para escrever o livro, que é amarrado com o documentário. Então a gente tem aí Tem o DVD. O DVD. O DVD também. Isso. E aí na época eu tava trabalhando na Rádio Bandeirantes, né, eu era editor lá, editor de texto e tal, e tava para sair de férias. E aí um amigo meu, que conhecia o editor do livro, falou, pô, Barba, né? O pessoal me chama de Barba por causa do Barbieri, não por causa da barba. Eu sou Barba desde os 12 anos de idade, mas mesmo quando não existia ainda barba. Nem existia barba. Tenho amigos que me ligavam e falavam, eu atendia, né? Antigamente era telefone de fio. Quem fala? O Thiago. Eu queria falar com o Barba. Porra, sou eu, mano. Eu não sabia que você chamava Thiago. E aí eu tava... É que o Barba tem uma outra entonação, né? O Barba exatamente. Postura, pô, Barba, pô. E aí eu tava na rádio e esse meu amigo me ligou e falou assim, pô, Barba, tem um projeto aí que um amigo meu tá procurando um jornalista corintiano. Eu falei, pô, então você achou, né? Ele falou, então, eu acho que tem tudo a ver contigo, não sei o quê. E aí ele me apresentou o editor, ele falou, pô, me manda um texto seu pra eu ver como que é que você escreve e tal. Eu tinha, né, o meu texto era muito de rádio, né, porque a vida inteira trabalhando em rádio. Ele me mandou, ele falou assim, pô, gostei do seu texto, mas eu acho que tá muito sucinto. Pra ele virar um livro, né, assim,
Ele me deu um tema, por exemplo, a Invasão de 76. E aí eu escrevi, ele falou assim, ó, isso aqui não dá uma página, se eu pensar num livro. Eu preciso que isso vire um capítulo. Tá. Você consegue expandir o seu texto? Eu falei, não, beleza, se o foco é esse, né? Porque até então eu não sabia qual que era a ideia dele. Escrevi e tal, ele falou, pô, gostei. E aí a gente fechou, e aí eu tirei férias, cancelei a viagem que eu ia fazer e tive um mês para escrever esse livro. Um mês? Um mês. Porque aí o filme já estava pronto, o filme ia pro cinema. Cara, maravilhoso. Então eles me mandaram um DVD, uma cópia desse filme, uma prévia do filme. Falou, ó, o material é esse, vai com nessa base disso, e se você quiser acrescentar entrevistas e tal. Não, e eu fiquei agora impressionado, e até um pouco chocado, porque a qualidade do texto, Thiago, é maravilhoso. Bom, o corintiano já tem essa facilidade de falar emocionalmente, né, sobre o corintianismo, é óbvio que tá no seu sangue, tá no DNA. Mas a qualidade das crônicas, né, de cada capítulo aqui, você lê, você começa a ler, você não consegue parar. Eu falei pra você, eu comecei, até porque esse livro aqui o Thiago me deu generosamente, ele autografou aqui, inclusive, pra mim, tem aqui, ó. E ele me perguntou, alguns dias depois, você já leu? Eu falei, Thiago, eu acho que, assim, eu levei 3 dias, na verdade, porque tava corrido ali, mas toda vez que eu precisava parar, eu parava. Continuava lendo. Pô, eu vou ter que parar agora, vou guardar para amanhã, mas é muito rápido, né? Assim, para mim, porque justamente é uma leitura fácil, e uma leitura gostosa, e uma coisa que você se transporta para aquela época e para aqueles acontecimentos ali. E a forma que a gente dividiu esse livro foi bem, né, seguindo também a linha que foi feita no documentário, né? Então a gente começou justamente no título do quarto centenário, então dei um pouco ali do contexto histórico do que foi aquele time, né, a era de ouro dos anos 50, todas as conquistas que a gente teve, Luizinho, Cláudio, né, toda aquela galera impressionante que ganhou os principais campeonatos para o Corinthians, que chegou, né, a disputar jogos internacionais e receber uma honraria da faixa azul, né, do time, a faixa azul que foi dada antigamente, quando um time fazia uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, ela tinha essa honraria, então era um grande reconhecimento. E o Corinthians foi fazer uma excursão internacional, né, em 1952, perdeu o primeiro jogo, se eu não me engano, para o Galatasaray da Turquia, e depois emendou 15 jogos de invencibilidade, ganhando de grandes times da Europa, ganhando na Turquia, ganhando em Helsinki, na Finlândia, jogando na Suécia, jogando em todos os lugares que o Corinthians passou, foram 15 jogos. Então, o Corinthians voltou para o Brasil com status de campeão do mundo. Né? E era um time realmente incrível. Então a gente começa a narrativa desse livro justamente, né, com o título do quarto centenário. E aí a gente vai destrinchando... Que, aliás, não te cortando, mas eu acho que eu já devo ter falado isso, que... eu não tenho dúvidas de que talvez esse tenha sido o melhor time de todos os tempos do Corinthians, né? Muita gente cita o de 98, o de 2000, mas tirando a questão da época, né? E se isso se é válido falar que porque eles jogavam num outro tempo, futebol era outro, é uma controvérsia que a gente nunca vai saber de fato. Sim. Se era diferente, se fazia alguma diferença, né, jogar naquela época ou hoje, preparação física, não sei, é uma coisa que a gente nunca vai saber. Mas que foi esse time de 50... do início dos 50 é o maior de todos os tempos do Corinthians. Né? E até então, até eu escrever esse livro, eu não tinha esse conhecimento desse time de 50, né? Porque a nossa história foi ficando para trás, né? A gente não dava muito valor. E as pessoas hoje em dia também, né? Assim, as gerações mais novas consideram o Corinthians a partir da Libertadores de 2012. Sim, né? O que geracional, aconteceu para trás. E a gente não tinha muito registro, né, na época dessas coisas. Mas quando eu comecei a pesquisar e você lê as coisas, e se você puxar a lista dos jogadores que mais defenderam a camisa do Corinthians, dos jogadores que mais fizeram gols, da lista dos 10 jogadores de maior artilheiro... Estão todos ali naquela época. Estão 8 ali. Só 2 que não estão. Então, dos 10 maiores artilheiros que a gente tem na história, todos foram dessa época, tirando o Marcelinho e o Sócrates. Né? Então, não tem como a gente falar que não foi um time grandioso, né? É inegável. E tem uma coisa aqui que eu acho sensacional, né? Que é essa... Sim, esse pôster Esse pôster aqui que eu tô querendo
Eu queria até enquadrar, mas eu fico com dó de... Pô, o Márcio enquadrou dele. Ele enquadrou? Então. Eu também queria fazer isso, mas às vezes eu fico com dó, não sei. Não, merece. Mas é porque eu não queria... Eu não gosto de desfazer eu acho bonitinho ele aqui dentro, né? Aqui dentro, o pôster lá dentro do livro. Porque isso aqui foi feito em cima da foto oficial, né? Da foto oficial. Você tem ideia de quem foi, de quem é essa ilustração, cara? Putz, não tenho, cara. Gap tem uma assinatura aqui, mas eu não tenho ideia quem é. Que esse daqui é o time campeão de 77. Exato. Você se arrisca a escalar aqui ou não? Cara, não, eu não sou igual o Rui, cara, não tenho essa memória, mas a gente pode citar aqui, ó, Tobias, Zé Maria, o Vlad, o próprio Basílio, Luciano, puta, não... Agora você me ferrou, né? Não, agora eu te ferrei. Nós vamos. Essa não estava combinada. Mas eu vou falar, tá? Eu vou falar porque a meninada precisa saber. Você segura aí. Vai lá. Eu vou pegar aqui a escalação. A gente vai ficando velho, a memória não vai ajudar. Esse daqui, calma lá. Depois a gente dá uma... Aqui. Essa daqui, né? Isso. Vamos lá. Zé Maria tá em pé aqui, esse é o grande Zé. Zé Maria. Aí tem o Tobias. Tobias, goleirão, que pegou 3 pênaltis na invasão de 76 contra o Fluminense no Maracanã. Moisés e Russo. Né? Aqui, o Russo tá aqui. O Russo tá aqui. O Moisés, acho que tá fora de ordem aí. Moisés, Russo, Ademir e Vladimir. Isso, o Vladimir tá no meio e o Vladimir tá no canto. Isso. Aí a gente tem o Vaguinho aí embaixo. O Vaguinho que tá com a cara amassada aqui. É o Vaguinho e ele, né? Basílio. Deus Basílio. Geraldão, Luciano e Romeu. Geraldão, Luciano e Romeu. Eu acertei metade do time, vai. Tá certo, cara. Tá bom. Poxa vida, já passou pela média. Olha, mas esse livro aqui é maravilhoso, mas não tem mais, né, cara? Isso aqui já não tá tem, mais, então. né? Foi uma edição limitada. Se a galera garimpar na internet, é capaz de achar. Tanto que eu acabei achando o seu, né, que eu trouxe de presente naquele dia que a gente se encontrou ali, no churrasco, e pro Márcio também, do Poucas, eu consegui um livro para ele. Então, e consegui um recentemente pro Salúcio da Safiel também, foi presenteado. Cara, seria maravilhoso se pudesse ter uma edição nova, né, cara? Pô, pois é. Bacana. É que foi justamente o projeto, né, assim, eu não participei do projeto gráfico, né, nada disso. Eu fui mesmo contratado para escrever os textos, né? Porque era um projeto que era do documentário. O principal produto era o filme, e esse era um box especial para a torcida. Era numerado, acho que, se não me engano, foram 5.000 livros que fizeram. Agora, você já tem um projeto novo, que esse sim, totalmente, você tem total controle dessa situação. Sim, né? Esse tá no forno. Tá no forno, mas eu quero que você fale desse projeto, porque é uma outra coisa maravilhosa. E envolve um personagem do qual eu sou fã e incondicional, né, que é o Mestre Rui. O Mestre Rui do Legado da Fiel. Que encontro sensacional de vocês dois, né, Thiago? Pois é, um encontro proporcionado pelo Márcio, né? Nosso grande amigo Márcio do Poucas, que criou aí essa conexão e essa live que a gente faz a cada 15 dias ou a cada 20 dias, depende das agendas que a gente faz lá no canal dele. Corinthians Stories. Então, a partir dessas lives, eu tive a oportunidade de conhecer o Rui. Já conheci o trabalho dele, né? Já acompanhava o canal e, assim, o Rui eu falo que ele tem um HD na cabeça que é impressionante. A gente às vezes não consegue lembrar uma escalação completa aqui, só consegue falar metade. O Rui, ele fala todas as escalações. Todas. Ele cita todas. Eu queria ter 10%. Nossa. Rui, um grande abraço a você. Grande abraço. Grande abraço. E a partir dessas lives, né, numa das lives, o Márcio falou, pô, a gente precisa contar essa história do Rui e tal. E aí a gente foi conversando, e agora está no forno um livro que vai chamar Legado da Fiel, Crônicas da História Alvinegra, sob o olhar de Rui Gonçalves Júnior. Maravilhoso esse título. Esse livro vai ter 77 crônicas. Eu já tô na expectativa, quero pegar. Cara, eu queria já ter terminado, assim, você não tem ideia, porque, né, a gente tem a vida, né, no dia a dia, a gente tem trabalho, né, hoje em dia eu trabalho numa agência de comunicação, já faz um tempo que eu saí de redação. Aliás, fiquei um tempo afastado do jornalismo, voltei para o jornalismo. Tem 2 anos que eu voltei para o jornalismo, trabalhando em agência.
E aí você vai encaixando, né? Tipo, depois que a filha dorme, depois que eu boto a criança pra dormir, vai lá, escreve um capítulo. No fim de semana tem alguma coisa, pô, aí a gente vai dando um jeito. Claro, faz parte do processo. Mas a gente conseguiu criar um roteiro bacana, então vão ser 77 crônicas, né? Então 77, mais uma vez aí... É um número cabalístico. É um número mágico, pra mim sempre foi, né? Meu primeiro carro, ao final da placa, era 77. O meu celular hoje tem 77 no meio, né? Não consegui no fim, mas tem no meio, tem 77. Então, eu sempre né, eu tenho muita ligação com essas coisas. Então, vamos fazer 77 crônicas, que elas são crônicas independentes. Então, se você pegar e abrir o livro no meio e falar, quero ler isso aqui, você vai entender aquela história com começo, meio e fim. Sensacional isso. Se você falar, não, quero ler tudo do começo ao fim, elas também vão estar interligadas. Mais ou menos como se fosse um livro de contos. Exatamente. Então, vai ser um mosaico, né, trazendo essa alegoria aí das arquibancadas, vai ser um mosaico que vai se encaixando e contando. Então a gente vai contar a história do Corinthians entrelaçada com a história do Rui, né, e do ponto de vista dele. Então tem curiosidades, tem histórias pessoais, né? Então, pô, a gente sempre cita, né, que a dona Arlete, mãe do Rui, vascaína, foi ela que incentivou o Rui a virar corintiano, né, que ela conheceu o Luizinho quando eles moravam ali na região do Brás. Ela era criança, tinha vindo para São Paulo há pouco tempo. O Luizinho morava ali na rua de trás dela. E ele sentava num degrau ali, ele passava num armazém, né, que falava antigamente, comprava um saco de doces, de bala, e ele ficava ali já era jogador do Corinthians, era famoso, era requisitado, mas era super solícito, e ele ficava ali humildemente distribuindo doces para as crianças ali no bairro. E uma dessas crianças, Dona Arlete. Era uma outra época, inclusive, que nem os jogadores de futebol não eram impensável. As celebridades que são hoje, né? E nem tinham não dá nem para comparar com o Memphis indo hoje nas favelas, né? Assim. De fato, não. Mas, então, assim, é um livro que traz muita emoção, né? A ideia do livro é fazer esse resgate histórico, né, do Corinthians, enaltecer a história do Rui também. O Rui foi atleta profissional, né, de corrida, então tem muitas histórias, e sempre o Corinthians ali no entorno, né? A filha do Rui nasceu no ano do bicampeonato da democracia, então... Onde é que está hoje esse processo de criação aí do... Hoje eu tô quase na metade das 77 crônicas. Cara, você tá avançadíssimo. Porque na verdade, da última vez, tem um mês que a gente... Foi no dia do meu aniversário ali, no Parque São Jorge. Nós estivemos lá no Parque São Jorge, fizemos aquele tour. Isso, né? No dia 14 de maio. Foi mais ou menos ali que vocês começaram você começou a colher as primeiras histórias dele? Não, ali eu já tinha feito umas 2 entrevistas com o Rui online. Tá. Já tinha pegado as primeiras histórias, principalmente aí dessa pré-vida do Rui, né? Então... Aliás, você que está nos assistindo, tem essa live, tá aqui no canal do Esquina, da Cônigo. Vão lá e assistam, que tá sensacional esse tour lá pelo Parque São Jorge. Você, corintiano, que não conhece o Parque São Jorge e quer conhecer através das explicações do Rui, porque é maravilhoso, que é um cara que talvez ou talvez o que mais conheça o Parque São Jorge é o Rui, tá? Então vão lá assistir, por favor. E aproveitando, deixa seu like aqui nesse vídeo, eu não pedi ainda, tô pedindo agora. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, se inscreva, porque isso daqui acontece toda sexta-feira, o Happy Hour do Gastão, e tem todas essas histórias aí sensacionais de corintianismo, tá? No canal que é de corintiano para corintiano, e tem um corintiano aqui que eu vou deixar ele continuar falando. Então, eu vou aproveitar e pedir, se inscrevam no canal do Rui, Legado da Fiel. Legado da Fiel. E no canal do Márcio, Poucas Ideias Alvinegro, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui junto, porque meu irmão Márcio, ele que nos uniu. Isso aí. O Corinthians nos uniu através do Márcio. E você tá nesse processo de... E aí como é que tá porque você está no controle disso agora. Edição, e aí a publicação disso, já existe aí pelo menos uma ideia de como será, onde vocês vão editar esse livro? Como é que tá isso? A gente tem alguns contatos, falamos com algumas editoras, uma inclusive, né, que você me apresentou, então a gente está vendo essa parte por onde a gente vai fazer essa edição, né, essa publicação. A ideia é fazer um lançamento oficial, né, do livro físico, e posteriormente vai estar também nas... Tem uma previsão, uma ideia, você tem como é que fala? Um planejamento? Não, imagina, eu quero que esse ano ainda a gente faça o lançamento. Caramba, cara, sensacional. Eu quero que esse ano ainda saia o livro, se Deus quiser. Adoro essa dinâmica. E se a gente conseguir algum patrocínio que ajude a pagar a primeira tiragem também é legal. Por favor, hein? Né? Por favor, quem tiver interesse em patrocinar a história corintiana... Você que está nos assistindo aí, é empresário, é corintiano, olha aí, ó.
O Thiago, que já tem essa obra maravilhosa pronta aqui, ter o seu nome vinculado a essa próxima aí, com o nome do Rui, né? Legado da Fiel. Legado da Fiel, isso aí Isso. cara, é uma obra para corintiano venerar, né? E tem umas histórias Eu imagino. bem emocionantes. Eu imagino. Eu mandei uma pro Rui que ele falou, caramba, eu primeiro mostrei pra Carol, né, a minha mulher, falei, dá uma lida, porque ela não gosta de futebol, ela não liga, mas é jornalista também, Sim, escreve bem e tal. Eu falei, dá uma lida. Ela falou, pô, você pegou pesado aqui, né, assim, tipo, foi forte, né, eu falei, então... De comovente, de emocionante. eu falei, então eu acho que esse é o objetivo, a ideia é trazer a emoção, né, porque o Corinthians é isso, né, é um sentimento, né, a gente fala muito sobre... O corintianismo é mais do que torcer, é um estado de espírito, né? Então, eu abro, né, o livro na introdução falando isso, né? A gente não existe um corintiano mais que o outro, né? Mas todos nós sabemos o que é ser Corinthians, né? Então... Adorei já adorei essa introdução, já, porque é um mantra, né? É isso. Que eu tenho, eu repito isso sempre, que eu posso... Eu sou fã, tenho um ídolo no jornalismo esportivo, que é o Juca Kfouri, e eu tive a oportunidade foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, né? Poder trocar ideia com o Juca Kfouri, lá no lançamento da 2.0 da Safiel. O Juca é incrível. E, cara, eu falei isso pra ele, falei, Juca, por causa de você e de algumas pessoas que estavam lá no lançamento dessa nova da redemocracia corintiana, são 3 coisas que eu vou dizer o tempo todo até a renovação completa do Corinthians, que não existe corintiano maior do que o outro, ninguém é mais corintiano do que ninguém, na verdade. Isso. Ou a Rua São Jorge 777 pertence ao Corinthians e não o contrário. O Corinthians é o time que pertence a uma torcida, não é um time que tem uma torcida, então o corintiano é dono do Corinthians e consequentemente do Parque São Jorge, tá? Não ao contrário, o Parque São Jorge não é dono do Corinthians, e sim o Corinthians é dono do Parque São Jorge. Isso. E o terceiro é que nós precisamos de mudanças, e essas mudanças vão acontecer, mas não vai ser de dentro para fora, vai ser o contrário, vai ser de fora para dentro. Bom, agora eu queria que você me falasse, já como é que você está vendo então, nesse exato momento, essa fase que nós estamos, porque a gente tem se juntado. Eu vou falar uma visão que eu tive essa semana, porque nós tivemos uma semana de expulsões, onde 2 foram expulsos, um pediu para sair. Uhum. Algo inédito e impensável um tempo atrás. Sim. Né? Mas que foi a causa, ou na verdade, a situação que gerou isso, foi uma união. Eu considero que o quanto nós que eu falo, porque como corintiano e como torcedor e como todos nós estamos nessa batalha, aglutinar é importante e juntar isso, porque quando a torcida do Corinthians se une de fato, todos com objetivo, esses objetivos são alcançados. Já aconteceu essa semana. Essas figuras da política que a gente não imaginava que iriam ser expurgadas do Corinthians foram. Você acha que tudo isso tem a ver justamente com esse movimento que tem acontecido do ano passado para cá, de juntar como o Márcio costuma falar, fiel teclado, fiel arquibancada, fiel comum, organizadas, os segmentados. Onde você enxerga isso? Como que você enxerga isso, Thiago? E o que você acha que isso vai nos levar, o que está acontecendo agora e para onde a gente está caminhando? Primeiro que é muito triste, né? A gente vê o Corinthians numa situação como é a de hoje, né? Assim, mal administrado, com contratos totalmente estranhos, para não, né? Eu posso falar estranhos, acho que eu, né? Duvidosos, né? Sem lisura, sem transparência, né? E sem fazer menção à chapa do ex-presidente, que eu prefiro não falar o nome. Mas sim, é importante ver essa mobilização da torcida, né? A união do torcedor, do corintiano em geral, em favor do Corinthians. Se a gente voltasse um ano atrás e falasse que esse cara seria expulso, o outro ia
pedir pinico e o outro também seria expulso, Era impensável. ninguém ia falar, você ia falar, pô, se interna, né? Porque você tá viajando. Então eu acho que foi um movimento muito forte, muito importante. Ao mesmo tempo não pode parar por aí, né? Porque os problemas continuam lá dentro, né? As pessoas que levaram o Corinthians a uma dívida de mais de 3 bi, ou próximo de 3 bi, né? Estão lá dentro. São as pessoas que aprovaram as contas, que aprovaram os contratos, que deram aval para essas gestões, né, terríveis. Então o que eu espero de verdade é uma limpeza completa, né? Hoje, se falar qual que é a minha torcida, a minha expectativa, é que todos eles saiam de lá, né? E pelo que a gente tem visto, a única maneira disso acontecer é com uma intervenção judicial. Para aí poder sim passar um pente fino, entender qual é o tamanho real do buraco, quanto que está devendo de verdade, quais são, né? O medo que eles têm de uma auditoria. Tirar todos os cadáveres da gaveta, do armário, debaixo da cama, na cadeira, enterrado na fazendinha, junto com o sapo do Vicente Mateus. O que tiver tem que ser limpo. E aí sim pensar no modelo de gestão profissional, no modelo de gestão que é o que o mundo do futebol hoje está apresentando e está exigindo, né? O Corinthians só não está numa situação pior graças ao tamanho e à força da sua torcida. Se fosse qualquer time, Qualquer outro no Brasil. qualquer outro time no Brasil, devendo 3 bi, com 3 transfer bans na cola, com 40 milhões devendo só para um jogador de Já tinha premiação, fechado. mais 100 milhões de outros, já era. Não tinha a menor condição. E mesmo assim o Corinthians conseguiu manter durante os últimos anos quase 40 mil de média na arena, conseguiu o Campeonato Paulista, conseguiu a Copa do Brasil, foi ótimo, a gente comemorou muito, foram os primeiros títulos que eu comemorei junto com a minha filha, Bacana. né? Então, pra mim foi muito marcante. Ganhar do rival do Campeonato Paulista do jeito que foi, aquele caldeirão que virou arena, lindo. A Copa do Brasil, Vasco, obrigado, né? Freguesão, a nota tá aí, mas se a gente ficar só no resultado do campo, porque essa gestão também foi campeã, essas gestões anteriores. A gente ganhou o Brasileiro, a gente ganhou o Paulista, a gente ganhou o Mundial, a gente ganhou o Libertadores, e a dívida só cresceu. Quando a gente estava no melhor momento, que era para decolar, que foi campeão do mundo, você fala assim, ponto, né, cara? agora, todo mundo respeita o Corinthians esportivamente, todo mundo olha pra gente como um exemplo, né? O Fred Luz vive falando que via o Corinthians como um exemplo de administração ali e seguiu o exemplo, né, para fazer o Flamengo dar a virada deles. Então, alguma coisa mudou drasticamente. Perdeu aquela janela de oportunidade, né? Perdeu, e mesmo assim conseguiu muitos títulos ainda. Então, um absurdo, né? Um absurdo pelo fato pelo potencial. Pelo que o potencial. Exato. Não estou nem falando de camisa, estou falando de potencial. Não, de estar no potencial maior... de marca, né, de consumidores, né, o tamanho da nossa torcida. A gente falou aqui no nosso papo, a gente vive isso o dia inteiro, né? Então, assim, eu sou fiel torcedor, eu tive um intervalo aí que eu cancelei meu plano, mas considerando só a primeira perna ali, antes de eu cancelar, eu fiquei 11 anos fiel torcedor. Sabe, a única coisa que eu ganhei como brinde, tá? Um dia eu ganhei um par de ingressos pra ir no jogo. Que eu fui com a Carol, minha mulher, pra ver Corinthians e Universidade de Chile na Sul-Americana. Beleza, quantas pessoas ganharam já algum ingresso pra ir no jogo por ter 10 anos de fiel torcedor? Cara, se os caras me mandassem uma caneta todo ano, falassem obrigado, fiel torcedor, mano, eu ia ficar feliz pra caralho. Pois é. E os caras não têm a capacidade de fazer isso. Uma caneca que fosse, né? Um adesivo assim, ó, fiel, torcida, não sei o quê. Cara, você sabe que o Manchester City, os caras mandam uma camisa de treino no seu aniversário, pra quem é fiel torcedor deles lá, sei lá como chama. Manchester torcedor. Não sabia. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra e fala assim, cara, no meu aniversário os caras, lógico, não é a camisa de jogo e tal, mas o cara recebeu uma camisa no aniversário dele com uma cartinha do clube ali. Pois é, cara. O Benfica, que o pessoal tanto fala aí, que é realmente um dos melhores programas de fiel torcedor, os caras, eles têm torcedores de todos os times, são afiliados ao fiel torcedor deles, lá o Benfica torcedor, porque os caras têm muitos benefícios. O cara passa no posto de gasolina, tem aqui, o Benfica, o cara tem 10% de desconto. O cara vai no restaurante com a mulher dele, ele tem desconto. Então, a gente não consegue usar esse potencial.
Uma gestão que inicia-se ali no começo da década de 10, né, com essa imagem de que era profissional, de que tinha, né, estava no caminho, né, da grandeza e tudo mais, mas tantas falhas, inclusive no marketing, né? Porque se a gente for enumerar, a gente pode falar hoje aí da atual gestão de marketing do Corinthians, que eu cheguei até a ter alguma esperança, até porque conheço o Vini pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer ele, é um cara muito bacana e tal, mas eu não sei se por ele ou Pelo sistema, né? Não consegue engrenar uma ativação de marketing que seja. Pois é, um desperdício. Desperdiçamos 2 anos aí praticamente de Memphis Depay. Cara, assim, é inacreditável. O Cássio ficou de 2012 até 2024, se não me engano, ele ficou 12 anos no Corinthians. O que eles fizeram do Cássio? Ele saiu pela porta dos fundos. Saiu pelas portas dos fundos, entendeu? Fizeram uma camisa ali quando deu os 10 anos do Mundial, que esgotou em 5 segundos porque a Nike não tinha colocado material suficiente à disposição. Eu comprei essa camisa, fiquei ali dando F5 ali no site da Nike, consegui comprar, debitaram no meu cartão o valor, e até hoje a camisa não chegou na minha casa. Tá brincando. E eu demorei 3 meses para conseguir o reembolso da Nike, para provar que eu não tinha recebido a camisa. E aí eu consegui porque um amigo meu que trabalhava... Olha como tratam o torcedor corintiano. Um amigo meu trabalhava no fornecedor da Nike, não sei o que, ele falou assim, cara, os caras fizeram um overbooking dessa camisa. Era, sei lá, 700 camisas e venderam para 5 mil pessoas. Era impossível. Então eles aceitaram as reservas e... Esse é um dos contratos aí que são questionáveis aí do Sopa, né? Pois é. Justamente, desse atual contrato, então, porque assim, tinha outro na mesa, né? Exato. Né? Esse fato do Cássio nem era o Sopa, mas é o mesmo contrato, né? E a gente eu comentei lá naquela live do ONU, né, que a gente fez recentemente, né, falando aí dessa censura que o clube está fazendo com os influenciadores, com os jornalistas, seja lá com quem for que está fazendo bem para o Corinthians, denunciando as coisas erradas de lá. Um abraço para o Mala, um abraço para o Macedo, né, um abraço para o Marcão da Fiel, que são os caras que começaram essa luta há muito tempo. Ao Douglas, ao Reis, né, ao Buona, ao Kaká, enfim, toda essa galera que está na luta hoje, mas né, a gente comemorou aí, a torcida comemorou a expulsão do ex-presidente, do anterior, por conta da denúncia feita pelo Mala. Sim. E o cara foi perseguido, né? Então a culpa é de quem traz a denúncia, não de quem faz a coisa errada. Inversão de papéis. Mas eu disse, né, eu trouxe nessa live, que o Corinthians tem 116 anos, e desses 116 a gente foi comandado por núcleos, por 42 pelos mesmos núcleos. Foram você trouxe, 10 anos do Vadielu, 14 anos do Alberto do Alib e 18 anos da Renovação e Transparência. E o Andrés era, né, cria do Alberto do Alib. Então, se você somar tudo ali, é 42. O time da democracia teve mais ditadura no Parque São Jorge do que democracia. Exato, tanto que foi derrubado, né? Para completar aquele raciocínio que a gente estava no início. Aonde foi que desandou, você acha, todo aquele potencial do início da década de 10 desandou? Vamos apontar aqui, por incapacidade administrativa, de gestão, sim, por má fé, sim, ou por tudo isso junto, né? Tudo isso junto, eu acho que a partir do momento, se a gente pensar anos 80, anos 90, que o futebol começou a virar um negócio efetivamente, movimentar muito dinheiro, consequentemente cresce os olhos das pessoas que estão dentro, né? Então eu acho que a politicagem, as pessoas não estão preparadas, né? Então, nada contra qualquer profissão, né? O cara pode ser dono de boteco, o cara pode ser dono de uma empresa de segurança, o cara pode ser cozinheiro, o cara pode ser dono de estacionamento, mas o cara não tem capacidade para gerir um clube, administrar um clube. É muito diferente. Que gira $1 bilhão por ano, entendeu? Que tem 35 milhões de consumidores, de clientes, de pessoas que amam esse clube. Principalmente quando é baseado em decisões políticas e não simplesmente de gestão mesmo, de capacidade. Porque aí você entra em interesses pessoais e não em interesses do clube. Então, na minha opinião, a coisa desandou quando os interesses pessoais sobressaíram ao Corinthians. 1 ano atrás eu era totalmente contra a SAF. Hoje, obviamente, porque você vai entender, e até porque a gente tem uma lei próxima aí, né, a partir do ano que vem, onde as SAFs, os clubes que forem SAF, terão, né, questões aí de
tributárias. né? E quem não for vai perder dinheiro, vai pagar muito mais imposto. SAF é o caminho. Você entende dessa forma? Eu entendo, e pensava como você também há um tempo atrás, eu achava que não, até porque os modelos de SAF que a gente tem aqui no Brasil, em prática, a gente tem alguns modelos de dono, tipo Botafogo e Cruzeiro, e a gente tem um modelo de um grupo que a gente vê lá no Bahia. Nenhum desses me agrada. O modelo que a gente conhece hoje, que tem uma proposta de profissionalizar a gestão, de trazer pessoas realmente capacitadas, né, com know-how de mercado, com conhecimento de marketing, com conhecimento de legislação. SAFiel. É a SAFiel. Né? Se amanhã vai ter um outro projeto melhor, eu vou apoiar, mas por enquanto eu não vejo nenhuma proposta igual. No último ano, né, a SAFiel fez acho que um ano recentemente, né, que eles lançaram um projeto. Em agosto do ano passado, né, 2025. Né? Tá quase completando um ano. Quase um ano, Então eu já li e reli o projeto milhões de vezes. Agora já fizeram alterações? Fizeram atualização, a versão 2.0, eu acho que eles conseguiram sanear muitas lacunas que tinham na primeira aí, que, assim, que não desabonariam a primeira versão, mas eu acho que eles conseguiram melhorar o projeto. Então, para mim, hoje é a melhor solução. Agora, eles precisam, como a gente já sabe, entrar Thiago, no clube. eu vou entrar num ponto aqui com você. Eu sou dono de empresa, eu tenho tenho meu negócio, né? Mas eu não sou um cara profundamente que tem uma profundidade de conhecimento de mercado financeiro, né? De ações, né? Já fiz as minhas jogadinhas ali, me aventurei nesse mercado uma vez ou outra, mas não posso dizer que eu sou um conhecedor, né? Até porque não estudo, porque nunca me aprofundei. Não sei se você já entrou nessa... Não, também não é muito minha área, essa área financeira. Mas hoje, você que não é dessa área, né, financeira, desse mercado e tal, mas é uma pessoa esclarecida. Você é uma pessoa esclarecida, né? Me considero. Pois é. Né? Não é um grande investidor, mas né, vamos pensar que somos esclarecidos. Somos esclarecidos. Você acha que o Corinthians, porque eu estou dizendo isso porque tem muita gente, talvez esteja nos assistindo agora, que acha que o Corinthians vai virar um grande balcão de negócios, de ações, e que isso não tem a ver com clube, não tem a ver com futebol, não tem a ver com esporte. Você acha que essa é uma possibilidade, que o Corinthians seja um dia um balcão de especulação e não feito por pessoas que não estão interessadas no futebol, e que possa vir a ser uma nova política, uma nova forma de politicagem? A gente se livra de um problema e encontra outro? Cara, quem leu o projeto de verdade da SAFiel e entendeu, eu acho que tem essas barreiras, tem trocentas milhões de lives e entrevistas, né? E eu vejo que dificilmente isso acontece. Acho que não existe uma brecha para isso. Agora eu vou te devolver uma pergunta. Corinthians hoje já não é um balcão de negócios? De política, de politicagem, né? De contratos escusos, estranhos. Então, assim, sem transparência. Eu prefiro, de verdade, hoje eu prefiro apostar em um projeto que traga governança, que traga um modelo empresarial profissional, que dentro do seu estatuto ali tem regras que limitam e que garantem... Regras que inclusive são regras de mercado. Além de né? mercado. Tudo. Regras que determinam a manutenção da marca e dos seus valores, né, que são invioláveis e que inclusive vão continuar com o Corinthians, com o clube Corinthians. Por isso que o Corinthians vai ganhar royalties por isso. Exatamente. Se fosse uma compra, como o pessoal fala... uma venda, né? Uma venda, né? Então estão vendendo aqui o Corinthians, a gente ia levar tudo, né? Quem comprasse ia levar tudo. É um modelo então, mais democrático, modelo se você pensar amplamente na amplitude de corintianos que podem ter acesso. Sim. E se dizerem donos, né? Porque você tem ações, você é dono. E o cara muito mais do que... Desculpa, mas muito mais do que 3, 4 mil. A gente não sabe o número, até hoje a gente não sabe o número correto, certo de sócios no Corinthians. Eles não sabem, nem eles sabem. Nem eles não querem saber. Do Corinthians, do Parque São Jorge. Uma abertura de mercado para corintianos, através do sócio torcedor, comprar as ações e ter uma participação no Corinthians,
Você abre esse leque para todos os corintianos, 30 milhões de corintianos. Isso eu vejo como sendo muito mais democrático do que uma política dentro de um feudo. Sem dúvida. E quem fala assim, porque se um palmeirense comprar a ação... Cara, vai ser um palmeirense que vai ter uma ação, ou 10, sei lá quanto que o cara vai gastar, e ele vai entrar para votar no meio de milhões de pessoas. O poder de decisão. Se ele quiser votar para ferrar o Corinthians, ele não vai, ele vai gastar o dinheiro dele no Corinthians. Então, se o palmeirense, São Paulino quiser comprar ação, compra. Só que não vai ter poder de fuder o Corinthians como as pessoas pensam que vai. Você quer conhecer o projeto da Safiel? Eu acho interessante todo corintiano conhecer. Tá lá, safiel1910.com, né, .com.br, entra lá. Esse é o projeto que nós temos hoje para encarar o futuro aí com uma gestão profissional no clube. É o melhor projeto até agora. Pode vir outros? Pode. Mas por enquanto é o que temos. E se alguém tiver um melhor, apresenta. Por favor, a gente tá precisando ouvir ideias, né? Porque se vier uma safadinha dos amigos, não vai adiantar nada. Não, vai resolver. E a gente precisa sair da politicagem nefasta e suja do Parque São Jorge. A gente está vendo isso cada vez mais. Isso. Você que é um cara que sabe profundamente, já escreveu a respeito do sentimento do corintiano, o que você falasse para mim, o que você sente quando você vê um time feminino do Corinthians com tantos títulos? As bravas do Corinthians tem um papel hoje tão... Né, você falou da sua irmã lá na Inglaterra, chegou a acompanhar lá as Brabas lá no Mundial. Cara, é bonito ver essas meninas jogarem, representar essa camisa para um clube. Hoje o Corinthians, se você não sabe, corintiano, a torcida feminina do Corinthians é maior do que a masculina, né? Isso. E é maior, né? É a maior torcida feminina do Brasil. Eu acho que é das Américas, se bobear. Provável. Né? Talvez os Estados Unidos tenham ali, mas é que lá não tem a cultura que a gente tem aqui de futebol. Não é lindo ver essas meninas jogarem? É incrível, assim. A gente estava falando dos maiores artilheiros, maiores vencedores. O maior vencedor de títulos com o Corinthians, se eu não me engano na memória, é o Cláudio Baltazar e o Luizinho, né? O Cláudio Cristóvão Pinho e o Luizinho, se eu não me engano, em segundo e o Baltazar em terceiro. Eu acho que é isso, mas se não for isso, está perto disso. E tem uma menina, tem uma maior bem no meio. Não, as Brabas... O maior tem 11, o maior masculino tem 11. As maiores do feminino, acho que tem 17 ou 18 títulos com a camisa do Corinthians. São 6 Libertadores. 6 Libertadores. Então a gente tem ali a Gabi Zanotti, a Tamires, a Vicky Albuquerque. É impressionante. Eu pago um pau para essas meninas absurdas. Se a gente tivesse, né, o pessoal fala, eu sou muito homem, né? Esses jogadores hoje em dia, né? Na hora da crise, não, eu sou homem, tá falando o quê? Vem me criticar, não sei o quê. Cara, eu queria que eles falassem, eu sou mulher pra jogar igual aos Braba, porque pra ter o Charles, pra ser homem, eu prefiro ter, entendeu? E Braba... Com todo respeito ao Charles, tá, Charles? Desculpa, você não tem culpa de vir jogar no Corinthians, a culpa foi de quem te contratou lá do Midland e não pagou, mas beleza. E Braba é um adjetivo perfeito. É incrível, é incrível. Esse foi uma sacada de marketing boa. Talvez uma das únicas... Uma das poucas das poucas aí. Elas têm uma pegada... de jogo, com a camisa, com uma vontade que a gente vê, que a gente não enxerga nessas últimas gerações aí no masculino, né? Sim, de doação, de entrega, né, de respeito, né, de saber a história, né, de saber onde está pisando. Então, meu mesmo respeito, com toda dificuldade. De verdade, respeito às minas, porque as minas são foda. Desculpa aí, pessoal, mas as Brabas são bravas. Nós estamos no boteco, elas são bravas demais. Eu respeito pra caramba. Eu fui já em 2 finais de Campeonato Brasileiro do feminino. Uma contra o Internacional, se eu não me engano. No Morumbi. Lá na Neoquímica, que bateu 43 mil pessoas. Então, é impressionante, né? O que elas têm feito e representado. O jeito que elas levaram o Corinthians agora no Mundial. Todo mundo achou que o Corinthians ia chegar lá e tomar porrada das americanas. Não tomou. A gente bateu de frente com elas. Pra quem não sabe, futebol feminino nos Estados Unidos é muito forte, sim. São campeoníssimos. É muito mais forte do que o masculino lá. Tá muito mais enraizado, né? Tanto que as principais jogadoras do mundo jogam na Liga Americana de Futebol Feminino. Então elas bateram de frente lá com o Gotham, né, o time do Batman. Ganharam, foram pra final com o Arsenal. Fizeram um jogo pau a pau, né? Foi pra prorrogação. Detalhe, ali foi detalhe. Infelizmente foi detalhe, mas, cara... Mas as meninas, você via que
as inglesas ali já não estavam acreditando. Falaram assim, mano, de onde que essas meninas estão tirando energia pra correr atrás do placar? E você sabe que uma das maiores... Sim, quem não gosta de futebol feminino, e eu ouvi até uma pessoa dizer esses dias, mas é porque o jogo delas é lento. Cara, se você acha que o jogo é lento, você não tá assistindo futebol feminino, cara. Não, porque o esporte evoluiu muito. Muito, cara, muito. As jogadas, a dinâmica, a capacidade ali física, né? Sim. O desempenho físico. Tático, técnico, tudo evoluiu muito. É impressionante, cara. É um absurdo. Tem nesse elenco do Corinthians feminino hoje, se fosse misto, eu vou te falar uma coisa, hein? Tinha umas 3 ou 4, pelo menos metade do time acho que se encaixava. Conseguia fácil. Agora você vê, né? A Gabi Zanotti, né, cara? Pô, ela tem quase 40 anos, velho. Que ela corre, que ela se doa em campo. E aí você vê os caras que não conseguem fazer 3 jogos seguidos, tão cansadinhos, tem que fazer... se poupar, porque eu vou pegar... A gente viu muito nessa temporada. Excesso de carga, sabe? Agora com o Diniz menos, né? Mas a gente já viu isso muito, com o Ramon, com o Dorival, com os outros, enfim. Então, pô, é lamentável, assim, não dá pra comparar, mas meu respeito máximo às bravas. Eu vou aproveitar que nós entramos nesse assunto sobre elenco, né? Lá vem. E eu vou fazer a primeira dinâmica aqui com você hoje. Lá vem a bomba. Finalizando o papo aqui no Happy Hour do Gastão, papo de boteco aqui no canal Esquina da Cônigo com o Thiago Barbieri hoje, que eu tive essa ilustre presença e a honra de recebê-lo aqui. Thiago, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. A gente vai acabar finalizando com o envio de alguns vídeos aqui do Thiago, porque o tempo ficou curto, conversamos muito, mas esse papo foi sensacional hoje. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Eu agradeço muito, foi um prazer. Falamos muito, eu falei no começo que o Gastão falava, mas eu soltei a matraca aqui, a bateria acabou. Então eu vou mandar um vídeo ainda para completar aqui, para vocês entenderem. Meu Corinthians de todos os tempos e a minha história de arquibancada. Thiago, quando lançar o livro, volta aqui. Com certeza. Pra falar dele, tá bom? Com certeza. Tá combinado? Obrigadão, meu irmão. Obrigado, irmão. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, porra! Vai, Corinthians.